tem como propósito dar continuidade à discussão sobre metodologias da pesquisa, do ponto de vista epistemológico, sobretudo, voltado para o pessoal da pós-graduação em metodologia do ensino da matemática, correto? Em geral, as pesquisas desenvolvidas pelos estudantes da pós são ligadas à área de educação, em função da própria proposta do curso. Então, esses pequenos vídeos eles vão ter por objetivo auxiliar os estudantes na escolha dos temas e na confecção das pesquisas que irão culminar ou com a monografia ou com um artigo de conclusão do curso. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre a perspectiva da pesquisa social, certo? Que é o tipo de pesquisa que normalmente nós usamos na área de educação, tá? Então, antes da gente dissecar, porque é um tema amplo, e a gente depois, em vídeos posteriores, nós vamos falar das ferramentas, né, de pesquisa, como coletar dados, enfim, mas é preciso toda uma construção epistemológica desse processo de pesquisa na área de educação, e aí, consequentemente, estando dentro da área social, para que a gente consiga, ao final, concluir, né, com uma pesquisa sólida para os trabalhos de conclusão de curso. Então, o que é uma pesquisa social, né? Antes de tudo, uma pesquisa ela é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, né? Recentemente, com questão a pandemia da Covid-19, enfim, a gente tem visto na mídia, sobretudo na grande mídia, uma discussão bem ampla sobre método científico, pesquisas científicas, né? Muito debate em torno do que é bom ou do que não é bom, como pesquisa, enfim. Mas o que a pesquisa científica ela nos traz, né? Ela tem por objetivo trazer para a gente uma explicação, né? Um detalhamento maior sobre um fenômeno, como deu o exemplo, né? Ainda tem muito a se pesquisar sobre a Covid-19, então, por causa disso, o debate está na grande mídia, né? Com a questão das respostas ou não através de ciência sobre o que é melhor fazer com o vírus e com a doença e como melhor cuidar, né? Bom, voltando ao nosso tema aqui, nosso objetivo é tratar de pesquisa social. Então, dentro dessa objetivo maior de formar uma teoria ou estabelecer, né, uma determinada verdade, entre aspas, científica, através de pesquisa, a pesquisa social ela também vai se utilizar dessa metodologia científica para tentar provar uma determinada tese, né, uma determinada hipótese, né? E aí a gente acredita que com essa forma de desenvolvimento nós podemos chegar a novos conhecimentos no campo da realidade social, que é nosso objeto maior de estudo, sobretudo na área de educação, né? A área de educação, como qualquer outra área, ela está sempre em constante transformação. Então, faz sentido a pesquisa em educação, porque as coisas não são iguais às que eram tempos atrás. Esse ano de 2020, sobretudo, ficou muito clara essa questão quando a gente vê a questão do fechamento das escolas e a forma como o ensino e a educação está sendo tratada num momento pandêmico, né? Então, muitas pesquisas sobre todo esse processo que está sendo realizado estão sendo desenvolvidas para se entender melhor se isso é bom ou ruim, como professores, como pesquisadores e alunos, pais, gestores, enfim, vão lidar com esse momento novo na área de educação. Bom, hoje eu vou colocar aqui, para esse vídeo ser bem curtinho, os níveis de pesquisa social que nós podemos ter. Isso é muito importante. Por quê? Para que uma pesquisa seja bem sucedida, para que ela tenha talvez um caráter até um pouco inédito, é claro que quando se termina uma pós-graduação,
não é necessário que você entregue um trabalho que ele seja inédito, né? Essa questão está associada a uma tese de doutorado, e aí o tempo que você tem para fazer a pesquisa é muito maior também. Fazer uma pesquisa inédita não é uma tarefa simples, né? Mas é importante que a gente entenda os níveis de pesquisa para a gente situar a pesquisa que estamos fazendo dentro desses níveis. Então, a gente tem um nível mais simples de todos, que é o que a gente chama de pesquisa exploratória. O que é isso? Você tem um assunto que não se sabe muito sobre ele. Já foi feito um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura. O que é isso? O que outras pessoas escreveram sobre aquele assunto? Isso já foi feito. E apesar disso ter sido feito, não se concluiu muita coisa a respeito. Então, é preciso explorar mais esse campo que ainda é desconhecido. Exemplo disso é essa questão que eu estava colocando ainda há pouco da pandemia, né? A gente está tendo as atividades remotas de ensino, como que a educação está se estabelecendo nesse processo. Eu vou colocar uma problemática que quem está acompanhando toda essa discussão da educação já deve ter ouvido, que é a questão da educação infantil, por exemplo, né? Porque muitos pais não estão conseguindo acompanhar as atividades direcionadas à educação infantil em casa, então estão retirando os filhos da escola, e aí existe talvez uma dúvida, né, dependendo do tempo que dure a ausência de aulas presenciais ou a forma como se estabeleça o retorno dessas aulas presenciais, será que a educação infantil vai sobreviver? Né? E a educação infantil ela foi a última a ser incluída como obrigatória, né, nas legislações do país. Então, é uma ideia que a gente precisa avaliar, certo? Então, fazer uma pesquisa exploratória sobre esse tema que está muito incerto é interessante. Ok? Então, a pesquisa exploratória ela se dá nessa questão. Você tem um problema que pouca gente escreveu a respeito, poucas informações você tem, e aí você vai conseguir alguma informação nova para agregar aquilo que não se tem muito. Então, não existe muita rigidez no processo de planejamento dessa pesquisa, e ela também não tem uma obrigatoriedade de trazer conclusões gerais e que se consolidarão por muito tempo, porque ela é apenas uma introdução, né? Ela é um primeiro apanhado sobre um determinado tema. Um nível intermediário que a gente chama de uma pesquisa descritiva. Então, a gente já tem uma exploração do território e aí a gente começa a descrever características da população ou daquele fenômeno que nós estamos tentando discutir. Como eu dei o exemplo dessa questão da educação infantil, por exemplo, imagine então que a gente já tem estabelecido uma situação onde provavelmente as escolas de educação infantil vão ter uma redução drástica na quantidade de alunos por conta da questão do distanciamento. Muitos pais acreditam que as crianças pequenas não são capazes de realizar um distanciamento com consciência, e isso é fato. Então, optaram por tirar os filhos da escola, pois não querem arriscar que essas crianças estejam em contato umas com as outras e se contaminem familiares, enfim. Tá? Então, a partir do momento que a gente já tem essa questão estabelecida, olha, alguns pais vão tirar e vai ter uma queda do número de estudantes nesse segmento. A gente pode partir para uma pesquisa descritiva em que sentido? Bom, mas quais são esses pais que vão tirar da educação infantil? Serão os pais com crianças da escola pública ou na escola privada? Certo? Qual é a questão da renda? Em que locais isso está estabelecido? São em bairros, em cidades grandes, em cidades pequenas, em quais regiões do país? Enfim, tudo isso vai dar maiores detalhes a esse fenômeno que a gente acabou de falar. Um caso bem interessante de pesquisa descritiva ocorre, por exemplo, quando a gente tem a questão das eleições. Está muito comum atualmente, você tem um dado de preferências de candidatos e depois o próprio instituto que está fazendo a coleta daquela pesquisa, ele cruza esses dados. Olha, para a escolaridade tal, para a raça tal, para o gênero, enfim, essas questões são diferentes.
por exemplo, na idade de 15 a 19 anos você tem um resultado, para as pessoas de 20 a 30 anos outro, né, questão religiosa, enfim. Quando você começa a colocar outros detalhes naquela amostra, a gente já fez uma exploração prévia e aí a gente começa a descrever que tipos de resultado e também fazer cruzamentos entre características. Isso se encaixa na pesquisa descritiva. E, por fim, o nível mais elevado de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa explicativa. É aquela que tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, já houve uma exploração, já houve uma descrição. Aí vai se aprofundar aquele tema para conseguir entender um fenômeno que pode, inclusive, ser extrapolado, né? Por exemplo, se tem, vamos pensar na questão de eleição, como a gente estava discutindo, se tem uma preferência por um determinado candidato X numa cidade, tá? Em uma eleição a nível nacional, suponha, né? E aí a gente não sabe se aquela preferência numa determinada cidade ela representa as características gerais. Então, quando você começa a extrapolar e fazendo esses mesmos levantamentos e descrições em diferentes regiões e cruzando esses dados e estudando por que aquela preferência ocorre, né, fatores que sejam comuns em diferentes locais, aí sim a gente tem uma consolidação da pesquisa que foi descrita anteriormente. Então, assim, seria o nível máximo, tá? E aí teria uma consolidação de uma teoria. No caso do exemplo da educação infantil, que estávamos discutindo também, é interessante observar que, de repente, a gente tem a teoria de que os pais de escolas privadas vão tirar mais os filhos da escola, estou supondo, tá? Do que os pais que têm filhos em escolas públicas. Ah, mas isso se reflete no país inteiro? Tá, se refletiu no país inteiro. Então, qual será a característica? Ah, pode ser porque as mães que têm filhos na escola pública, elas estão trabalhando e elas não têm com quem deixar seus filhos. Então, a gente vai fazer essa verificação. Às vezes, as mães que têm filhos em escolas privadas, ela tem possibilidade de deixar com um parente a criança, ou ela mesma está em home office, suponha. Então, ela tem possibilidade de cuidar do seu filho. Então, tudo isso precisa ser observado com bastante cuidado para que se chegue numa teoria que seja verdadeira e não exprima só uma situação local. E aí a gente toma essa situação local como algo genérico que estaria levando a uma conclusão equivocada, correto? Então, hoje eu queria falar sobre essas três níveis de pesquisa, para que você, como estudante, possa se organizar na confecção do seu trabalho de conclusão de curso e possa, dentro dessas primeiras noções, estabelecer como será a forma que a sua pesquisa se encaixa melhor, de acordo com o tema escolhido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.